Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Tássia Martins e hoje a gente está com uma convidada super especial. Eu vou deixar para ela se apresentar para vocês. Tudo bom, Flávia? Oi, oi, gente, mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos escutando, nos assistindo agora. Bem, eu estou vindo aí de uma terceira agenda aqui em Paranaguá. Eu fico muito feliz porque quando a gente chega em Paranaguá, as demandas são enormes com relação a essa pauta. A todo momento estão pedindo para a gente ir ali, aqui, e isso para a gente é muito gratificante. A gente que é pai, que é mãe, né, que realmente é familiar, que vive o autismo, você ser demandado para falar um pouquinho do que você vive com outras pessoas, isso é fantástico, né? É a forma que a gente tem de todos os dias estar espalhando ali a sementinha para aquela plantinha que vai germinar e a gente trazer essas orientações que a gente vem trazendo em todos os locais, isso nos afaga o coração, a gente que é mãe, pai, porque a gente vê que realmente mais pessoas estão querendo saber, né, do autismo, e com isso, consequentemente, a inclusão vai passando a existir mais e mais, né? E que vai ser bom, com certeza, esse resultado para os nossos filhos que precisam desse reconhecimento, desse carinho. Então é fantástico, obrigada. E espero que essa seja a primeira de muitas vezes que a gente vai conversar aqui. Com Sim. certeza, se Deus quiser. Você é muito querida aqui na cidade, né? É a nossa representante, né, na Câmara de Deputados Estaduais, né? E assim, hoje, né, você profissionalmente se encontra na Câmara de Deputados, mas a gente quer conversar com a mãe Flávia Francischini, né? A mãe do Bernardo. A mãe do Bernardo que dá nó em pingo d'água, né? Francisco Bernardo. Nós temos um Bernardo também Bernardo em casa. também. Será que tem alguma coisa a ver? Bernardo devia assim, olha, eu vou te contar, eu não pensei nisso, hein? Não, e é uma esperteza, assim, que é além do comum. Além. Fora, assim, demais. Vamos começar aqui com as nossas Vamos curiosidades lá, aqui, estou porque pronta. como pais atípicos, né, o nosso Bernardo tem 5 anos, né? Vai fazer 5 agora em outubro. O teu tem? O meu tem 14 e foi diagnosticado de 3 para 4 anos. Então, assim, você tem na maternidade atípica 9 anos a mais de experiência aí que E a olha gente. lá que esses 9 anos que traz de bagagem, o Bernardo hoje, eu tô com 1,59 m, porque eu sou baixinha. Hoje eu levando para a escola de manhã, eu até tirei uma foto, postei de manhã, ele tá com 1,67 m, 1,70 m. Eu falei, meu filho, eu não acredito nisso, você já passou de... É, mãe, então, em sendo assim, agora você tem que me obedecer. Pega essa, né? Não é, como é que é? Tamanho não é sinônimo de autoridade aqui, não. Baixa a bola aí um pouquinho, né? Mas é peça rara. O Bernardo, eu falo que nos ensinou a amar de uma forma que a gente não imaginava que pudesse. Porque pai e mãe já amam incondicionalmente, né? A gente ama com qualquer diagnóstico, sem diagnóstico, aquele filho que dá mais trabalho, que você ama incondicionalmente seu filho. Mas o Bernardo, eu falo que ele teve o poder de ensinar a gente a amar mais ainda e, assim, a superar todos os limites, o que a gente achou que jamais fosse conseguir fazer, né? E realmente, eu falo que se tivesse um geniozinho da lâmpada e se ele chegasse e falasse, olha, faça 3 pedidos, eu jamais pediria para o Bernardo ser de outra forma, não ter o diagnóstico. Eu ia querer do mesmo jeitinho, porque ele ensinou a gente realmente a crescer como pessoa, como profissional, como mãe, e, assim, a conhecer um amor que a gente... Ensina também esse amor ao próximo, né? Demais. Porque a gente começa a olhar as pessoas, né, com mais empatia. Às vezes tem pessoas que não passam por isso e olha aquela criança assim, tendo aquele comportamento. Nossa, mas a mãe não educa. Não educa, tá dando birra. Isso. E a gente já consegue enxergar com outros olhos. Sim, e sabe que cada vez mais, eu inclusive comento muito nessas palestras, essa que a gente vai fazer hoje à noite, se eu estivesse fazendo essa palestra 5 anos atrás, provavelmente ali no auditório nós teríamos pais, mães de autistas, que são sempre as presenças, né, as primeiras a serem confirmadas, profissional da área da saúde, da educação, que estão sempre lá querendo aprender mais um pouco, né, contar um pouco do que vivem numa sala de aula, se tem apoio, se não tem apoio. Mas, assim, o que me deixa mais feliz é que cada vez mais a gente encontra nesses eventos, nessas palestras que eu estou fazendo, sociedade civil. Aquela pessoa que, não, às vezes, não tem nenhum autista dentro de casa, mas a pessoa já está interessada no assunto. Para a gente, que é pai e mãe, isso afaga o coração. É a certeza de que a gente está fazendo um trabalho, esse trabalho está sendo reconhecido, e isso
vai fazer com que lá na frente os nossos filhos sejam muito mais respeitados, porque a gente não é para a vida inteira. Esse sempre foi o meu maior medo. A gente não é para a vida inteira. Por mais que a gente queira colocar os filhos debaixo da asa, é difícil, dói, mas a gente não pode achar que eles vão ficar a vida inteira debaixo da asa, ou que a gente vai bater na escola quando acontecer uma discriminação, vai no futebol porque fulano de tal não deixou ele jogar. A gente não vai estar ali a vida inteira. Eles precisam se virar sozinhos, né? Eu digo que é uma via de mão dupla, né? Assim, que a gente preparar os filhos para a sociedade e preparar a sociedade para eles. Para aprender. E não para... a gente não tem... cada vez menos está impondo que a sociedade... que a criança ou que o adulto autista venha para o nosso mundo. Não é isso. Até porque é um mundo só. Mas é que a gente consiga entrar... né, nesse mundo realmente deles especial, azul, porque é tão maravilhoso, por mais que existam dificuldades, que existam momentos difíceis, crises, e essas crises existem assim constantemente, a gente sabe o que é, né? O momento que você está assim, de repente vendo uma televisão, tá tudo bem, o meu filho tem o TOD. E a esquizofrenia e a bipolaridade. Então, tá tudo bem, você tá vendo um filme, tá sorrindo, dá 2 minutos, ele tá puxando o seu cabelo, tá te xingando. Isso acaba com a gente. Né? Mas quando você começa a lidar com esse assunto, quando você começa a ver outros pais, outras mães que jamais haviam ouvido falar neste assunto e que foram pegos de surpresa, por exemplo, numa sala de aula com um professor, né? Olha, o seu filho está com alguma questão, você vai ter que diagnosticar. Aí você vê que o seu problema, que não é problema, né? Mas que a sua questão é tão pequenininha ainda perto de tantas outras, né? De tantos pais que não têm qualquer tipo de informação. Por exemplo, vocês dois estão aqui juntos, vocês são pais, estão unidos, estão trabalhando esse assunto, porque essa aqui não é a realidade. 70% das famílias não são como nós, que estamos aqui equilibrados emocionalmente, equilibrados de certa forma financeiramente para poder suprir alguma necessidade, mas tantas famílias, são 70%, que se desagregam a hora que recebem um diagnóstico desse, porque é uma família que já vem de uma forma instável, com uma situação vulnerável, uma falta aí de apoio financeiro, uma família desassistida. E aí, quando vem um diagnóstico desse, o que acontece? O pai, infelizmente, né? Lógico que existem pais fantásticos, mas na maioria das vezes o pai pica a mula, vai embora, fica a mãe junto com aquele filho, mais uma renca de filho dentro de casa. A autoestima dessa mãe está lá embaixo, né? Porque foi largada. Junto com isso, está o desespero porque recebeu um diagnóstico que ela nunca tinha ouvido falar, não sabe nem por onde começar. Aí está o filho tendo crises e crises, ela sem qualquer condição financeira de remédio, de terapia, de tratamento, né? E aí a nossa maior preocupação tem sido ainda a questão do suicídio, porque o ano passado para esse ano, do ano passado para esse ano, dados apontam aí da agência americana que cuida disso, que cresceu de 3% para 8%. 5% de mães que quando não tiram ainda a vida do filho, Sim, né? mais atípicas. Tiram a sua, né? E achando que deixar o filho ali para a sociedade cuidar, para casa de apoio, ou no município, ou no estado, vai ser a melhor forma. Mas não é isso que o filho precisa. O filho precisa da mãe, né? Precisa da família. Então, eu falo que a gente ainda está conseguindo suprir todas as necessidades, mas essa não é a realidade. Né? Até mesmo quando a gente iniciou, né, a ideia do projeto, não, vamos criar um nome, daí já veio o nome Autismo na Prática, né, porque era realmente mostrar a nossa vivência, né, porque quando a gente descobriu o diagnóstico do Bernardo, ele tinha 2 aninhos, então a gente pensou, não, a gente vai batalhar muito e ele vai evoluir muito. Então a gente tinha aquela certeza da evolução dele e assim, a gente já tinha aquela consciência, nós precisamos mostrar isso para inspirar outras mães, inspirar outras famílias. Aí a gente iniciou o projeto, né? Aí os encontros lá de famílias atípicas que a gente tem feito, é legal você comentar sobre isso? A ideia foi bem isso, assim, porque as mães precisam ser acolhidas também. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não pensa em mais nada. Vamos tratar e leva no médico e faz terapia e a gente acaba se esquecendo. Então, assim, quando a gente começou, quando eu falei assim, as mães, a gente precisa, a gente quer. E quando a gente começou, no primeiro a gente falou sobre autocuidado, né? De se cuidar e tal. E aí no segundo, algumas mães já relataram assim, eu comecei a fazer academia. Eu consegui ir num salão, porque nem sabia mais o que era um salão. Então, assim, equilibrar, né? Cuidar do filho, mas também se cuidar, né? Até o tema de uma das palestras foi quem cuida merece cuidado.
né? E teve todo aquele amparo ali, assim, aquela situação, foi muito gostoso, assim, sabe? De estar compartilhando a informação, compartilhando das dores ali com as famílias, né? Tem mãe que sofreu, a Tássia também é um exemplo de que sofreu o luto pelo diagnóstico, Enlutados, né? Eu acho que a maioria. E a gente tem que se dar esse direito, né? O grande... quando eu comecei essas palestras há 1 ano e meio atrás, eu chegava em alguns lugares e as pessoas achavam assim, não, porque ela conseguiu dar um tratamento para o filho, porque ela está aqui, está falando, é parlamentar. Ela, de repente, não passou pelo luto. Gente, quem é que não passa? Você pode ter a maior das condições financeiras ou emocional, né? Ou saber o máximo da pauta, do assunto, que você vai estar enlutado. E você tem esse direito. A gente fala para essa mãe na palestra, é direito seu. Sabe por quê? Não é porque você vai estar se culpando ou dando uma responsabilidade para você de que você não deveria sentir nada, ou nenhum desespero, ou nenhuma tristeza. A tristeza que você sente não é porque o seu filho está com diagnóstico, ou porque você tem um filho com aquele diagnóstico, porque você ama o filho de qualquer jeito, com qualquer questão. A tristeza que vem naquele momento ali é muito mais de desespero, de medo, de em algum momento da vida você não estar ali para suprir o seu filho, né? Porque você é galinha choca, você é leoa, você cuida do filho de qualquer jeito. Então, assim, eu falo para as mães, você tem esse direito de estar em luto. Eu também fiquei, né? E esse luto nada mais é do que realmente ali a resposta de que você não sabe se em qualquer momento você não vai estar ali para suprir. Como eu falei aqui, a gente não é para a vida inteira. Sim. Então, é importante demais a gente falar, olha, quer ver? Por mais que a gente tenha o tratamento, por mais que vocês acompanham, né? O Bernardo, eu acompanho meu Bernardo há muito tempo, a gente sabe tanto que o progresso deles é muito rápido quando você começa o tratamento. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês conseguem ir ao banheiro de porta trancada assim? Trancar a porta? Eu não consigo. Não. O Bernardo sabe que eu estou tomando um banho, né? Ou que eu entrei para fazer o número 1, mas a gente começa a viver uma outra realidade e a gente também tem que se adaptar com isso. Porque eu sei que na hora que eu ligar o chuveiro, automaticamente o Bernardo vai bater na porta. Mãe, cadê você? Então, por que eu vou fechar a porta? A gente começa a viver de uma outra forma que fica normal pra gente. Então, a gente passa isso para as mães. Olha, não é só na sua casa, não. Depois que eu tive Bernardo, eu nunca mais consegui fechar uma porta do banheiro. Por quê? Porque eu sei que ele vai fazer isso. Então, a gente começa a viver uma realidade e passar para elas que é normal essa realidade. Senão, elas não conseguem tocar a vida. Elas acham que elas só vão estar dando um passo para frente, ou progredindo ali, ou sabendo lidar com o assunto, se elas conseguirem entrar, por exemplo, no banheiro e fechar a porta. E não é assim. A gente precisa entender que a nossa realidade nunca mais vai ser a mesma. Ou a gente se adapta, aceita e vive feliz dessa forma, ou a gente vai ficar a vida inteira esperando que aconteça algo que não vai acontecer, porque autismo não é doença. Se autismo não é doença, nunca vai ter cura. Sim. É a gente que precisa viver nessa nova realidade, feliz e satisfeito, e acabou. Não, e da mesma forma que tem os dias difíceis, tem os dias bons, tem os dias das conquistas, tem os dias das vitórias, né? Que a gente se alegra, assim, que de uma forma... Meu Deus, nós estamos numa fase lá, assim, que o Bernardo está desenvolvendo um pouquinho a comunicação, né? Porque começou lá atrás dele não falar nada, né? Só apontar, aí começou a falar palavrinhas soltas, daí frasezinhas de 2 palavras, de 3. Agora nós estamos no momento dele contar alguma coisa, assim, e a gente é ansioso, estimulando e tal. Então, assim, quando ele conta ali um detalhe brincou com quem? Ele fala o nome dos amiguinhos da escola, assim, de uma forma meio do jeitinho dele. Mas é uma comemoração. Você viu o que ele falou? É engraçado que a gente está comemorando isso agora, ele quase completando 5 anos, e para uma criança típica, começa com uns 2 aninhos. Então, pra gente é algo assim... Sim, e o fato de estar brincando com outra criança, o tanto que é difícil para eles se socializarem. Muito difícil. Né? Quer dizer, vocês têm aí 2 vitórias. A questão dele estar se comunicando, estar se tornando verbal e, ao mesmo tempo, já está tendo o convívio, está conseguindo estabelecer um contato, uma comunicação com outra criança. Isso é muito legal, isso é fantástico. Sim. Uma das coisas que pegam bastante assim, os conteúdos que a gente gera aqui, né, do podcast, porque tem muitas mães que às vezes veem semelhanças, né, nas características do que aconteceu com o teu Bernardo ou com o nosso Bernardo lá atrás, né? E para você, assim, quais foram as primeiras características que teve aquela suspeita, assim, não, meu filho tem alguma coisa, né? Ou se já
foi uma realidade de há 14 anos atrás, né? Então era bem menos também a questão Então, eu da vou te contar informação. que vocês, não, vocês até vão ficar surpresos. O Bernardo, quando ele nasceu, até 1 aninho, o Bernardo era uma criança que chorava dia e noite, noite e dia. Ele virava o dia pela noite. Gente, pensa numa criança chorando. Era assim o dia inteiro. Eu lembro que a época eu estava na Polícia Federal, eu pedi licença da polícia por 1 ano. O Bernardo não dormia e o Bernardo chorava o dia inteiro. E aí a gente começou a fazer os exames com 3, 4 aninhos, quando a gente via que não era cólica, que não era fuxicória, que não existia mais nada para aquela fase de choro. Aí a gente parou e falou, não, a gente vai ter que ir atrás para ver o que aconteceu, porque assim, não é possível o Bernardo chorar. A gente viajou o mundo atrás de tratamento e ninguém sabia o que era que chorava o dia inteiro. Tanto que eu tinha mais 2 pessoas que me ajudavam, sabe? A enfermeira e uma babá, porque ele chorava o dia inteiro. E aí, o Dr. Lauro Alcântara, que foi o nosso grande parceiro, que é otorrino, laringologista, com 1 aninho, o Bernardo completando, faltavam 10, 15 dias para completar 1 aninho, ele falou, Flávia, a gente vai fazer todos os exames de quando o Bernardo fez a maternidade, tudo de novo, exame do pezinho, exame de perfil, exame de raio, não sei o que lá. Quando foram ver, o Bernardo não ouvia. Ele tinha 98% de obstrução. Então, essa obstrução fazia com que ele ficasse tonto, com que ele ficasse nervoso, com que ele não conseguisse mostrar que ali ele não estava conseguindo viver ali aquela realidade, nem se comunicar, nem ser ouvido. E aí, o dia que ele fez 1 aninho, no dia 8 de junho, a gente fez a cirurgia dele do ouvido, que foi pra gente a grande graça. Por quê? Porque a gente fez a cirurgia do ouvido, colocou o aparelho no ouvidinho dele, e aí eu lembro até como se fosse hoje, como se fosse ontem. O doutor Lauro falou assim, olha, agora vocês vão para casa. Sua casa é uma casa com muito barulho, porque tem mais 3 filhos, né? Meninos grandes, já videogame, é barulho, é bola, não sei o quê. Enfim, telefone, interfone, vocês agora vão diminuir o volume ali do telefone, interfone, televisão. Por quê? Porque o Bernardo nunca ouviu. Agora ele está sensível a isso, ele vai ouvir, vai levar susto, vai ficar nervoso. Ok? Ok. Só que aí o que aconteceu? O Bernardo era alheio aos barulhos. O Bernardo ficou bem, parou de chorar, porque aí ele não tinha mais a tontura, ele não conseguia engatinhar, não conseguia... Porque tudo isso era dele não ouvir. Mas, em contrapartida, o que era para acontecer também? Dele se incomodar com barulho... Para ele era alheio. Por quê? Porque ele estava em outro mundo. Apesar de ser uma coisa que atrapalhou muito essa deficiência, ali naquele momento, o Bernardo estava levando a vida tranquilo, mas ele não obedecia comando, a gente chamava, ele ficava realmente olhando para outros lugares, interfone, telefone, você podia ligar os meninos jogando videogame, brigando. Então, a gente viu que alguma coisa estava errada. Porque por mais que ele já estivesse escutando agora, pelo menos obedecer o comando, você falar, Bê, olha pra cá, olha o mamá. Colocava vídeo. A princípio, com a cirurgia, resolvemos o problema. O problema, para mim, não existia outra questão, era só essa. Aí eu falei, não é possível. Né? Qualquer criança com 1 aninho já começa a atender os comandos. O Bernardo não ouvia, então por isso não acontecia isso. Mas agora não tem porquê. Aliado a isso, o Bernardo não gostava de estar com outras pessoas. O barulho não incomodava, mas ele não gostava de gente, de muito movimento. O Bernardo estava sempre voltado para a parede. O Bernardo sempre pegava um brinquedo, que era um bonequinho, e ele brincava com esse bonequinho, aí vinha, engatinhava, ia até ali na frente, pegava uma chupeta, um bubu, uma mamá, aí voltava engatinhando, sentava no mesmo lugar e pegava aquele brinquedo. E aí a gente espalhava brinquedos pelo chão para ver se ele ia fazer outro de encaixe, Lego. Não, era só aquele. E naquela tentativa de chamar, vem, Bernardo, para poder... Não obedecia, assim, não tinha, né, nenhum tipo de interação com a gente. Com criança, geralmente a criança pequenininha gosta de outra ali maiorzinha, não tinha qualquer tipo de relação e nem vontade dele de se comunicar. Tinha sempre com o adulto, comigo, com a babá, com o pai, mas com os irmãos que eram pequenos também não. Você colocava um videozinho, né? Videozinho da galinha pintadinha, dos backyardigans, que era da época. Nada. Não. Ou então você colocava algum que ele gostava muito
Bob o Construtor, que era da época anterior ainda do outro filho. Aí ele gostava daquele, aí ele fazia você repetir 10, 15 vezes a mesma coisa. Tá sempre. Sabe? Outros, então assim, a gente via movimentos repetitivos, aí a questão do ouvido de não obedecer comando, você colocava o arrozinho com a cenoura, com a batatinha, se você misturava o paladar dele, a questão da seletividade, ele já deixava de lado. Ele queria separado o arroz da cenoura, da carne, como é até hoje. Então, assim, era uma série de questões que você ia observando uma coisa um dia, anotava, dava mais uns 10 dias outra coisa. E aí a gente chegou uma hora que começou na escola, e na escola ele ficava extremamente agitado por conta das outras crianças. Ele não conseguia nem compartilhar os momentos, nem tampouco compartilhar qualquer brinquedo. E aí a gente fala, isso é normal compartilhar brinquedo, né? Já é filho pequenininho. Mas não, ele não conseguia viver ali feliz, sabe? E isso me incomodava, porque a escola, inclusive, foi muito incipiente nisso. Era uma escola boa, uma escola, assim, onde o meu marido, os outros filhos, todos estudaram. E, assim, a gente ficou muito triste, porque eles se contentavam em pegar o Bernardo e levar para o parquinho, e o Bernardo falava que pastava. Porque assim, a forma do Bernardo não atrapalhar a turma e os outros era pegar o Bernardo 8 horas da manhã, na hora que eu deixava na escola, ele ficava até meio-dia brincando no parquinho. E não era isso que eu queria. A escola tinha que ter a capacidade, que ter a propriedade de lidar com o Bernardo, com as situações do Bernardo, ensinar para a turma que em alguns momentos o Bernardo ia estar nervoso e aquela turma tinha que, de pouquinho em pouquinho, compreender, porque isso é inclusão. Sim. Mas não, para eles era só levar o Bernardo para o parquinho e ele passava o dia no parquinho. É como se fosse o Bernardo fosse um problema eles tiravam o problema de dentro da sala, exatamente. Isolando ele. Então aí teve uma hora que aí ele já começou a falar e eu falava, o que você fez hoje? É no parquinho. E aí isso foi me incomodando. E aí a gente sentou de novo, aí eu levei novamente, aí levei no Antoniuk, né, que foi o nosso primeiro neuro que diagnosticou junto com o Gustavo Doria, e aí a gente começou o processo diagnóstico. É importante a gente sempre falar isso, que o diagnóstico não é de uma hora para outra. Sim. Muita gente acha que não, eu acho que meu filho está com alguma coisa diferente, eu vou levar e vou levar. Não é assim. O diagnóstico, ele começa a ser feito a partir do momento que você recebe uma informação, ou da escola, geralmente professor na escola, né? Eu falo que os professores, apesar de não serem médicos, eles são os profissionais, assim, que estão com seu filho na maior parte do tempo. Então, o professor chega, olha, seu filho não está prestando atenção, ou seu filho está muito inquieto, seu filho... A professora sabe quando é uma questão de comportamento, é uma questão realmente de dificuldade. Não, e pela comparação também, né? Antigamente era muito falado assim, não compare seu filho. Mas um professor, por exemplo, é através da comparação com mais 20 crianças que ele vai ter ali um parâmetro. Quantos estudos são feitos assim, né? E aí a gente levou, e aí abriu esse leque de possibilidades. Será que tem TDAH? Será que tem déficit de atenção? Será que tem bipolaridade? Será que tem... Ele nunca aceitou a questão do não, da frustração, né? É extremamente perfeccionista em tudo que faz. Então, assim, até hoje, ele não consegue fazer a letra cursiva. Não consegue. Isso é uma coisa que ele não consegue. Até hoje é a outra letra de forma. E ele fica muito bravo. Por exemplo, ontem eu estava estudando com ele para uma prova de geografia hoje, e aí o amigo escreveu um resumo para ele do que tinha que estudar, porque ele estava em Brasília, viajando na casa da avó. E escreveu na letra cursiva. Na hora que ele pegou esse resumo, ele ficou nervoso. Porque eu já falei que eu não sei fazer cursiva. Bernardo, nem tudo é perfeito, meu filho. Você não precisa dessa. O professor entende o que... Mas eu não entendo o jeito que ele está escrevendo, sabe? Então, assim, isso para ele o incomoda demais. Outra coisa, ele não consegue amarrar o cadarço até hoje. Para que eu vou ficar lutando em dar uma chuteira para ele com cadarço? Eu vou comprar uma chuteira com velcro. É uma coisa que vai mudar a vida dele? A gente tentou. Mas, com o tempo, pode até ser que ele aprenda, mas ele vai aprender devagar e ele quer aprender naquele momento. Então, assim, era uma coisa que todos os dias de manhã eu sofria com o Bernardo, porque eu ia amarrar o cadastro e ele já ficava bravo porque eu estava amarrando e ele queria amarrar e ele não conseguia. Ele tinha aquela vontade, né? E se você tem isso já 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, você se desorganiza para o dia inteiro. Então, a gente vai tentando fazer as coisas de uma forma que seja adaptada para ele. E pra gente, porque eu falo, a qualidade de vida não pode ser só pra ele. A qualidade de vida tem que ser pra gente, porque a gente tem uma família, a gente tem outros filhos, tem os irmãos, que muitas vezes ficaram de lado porque a gente teve que dar mais atenção, né, quando ainda não era diagnosticado. Então, assim,
por 4, 5 anos a gente conseguiu fazer esse diagnóstico. E aí, com o diagnóstico, depois de fechado, depois de pegar relatório na natação, relatório no futebol, relatório na escola, relatório no psicólogo, aí sim, você fechou o leque de possibilidades, aí você fez o diagnóstico, lá com 1, 2 meses de diagnóstico, de estudo. Então, assim, aí você começa um outro tratamento, porque é direcionado para aquilo, né? Mas, assim, daí para cá, aí é todo dia algo diferente, né? Que você vai adaptando naquele tratamento que você já vem fazendo. O Bernardo já fez ecoterapia, que é fantástico, que ele se apaixonou pelo cavalo, até o dia que ele levou um tombo do cavalo. Aí agora ele não pode nem ver o cavalo na frente. Ele saía de casa, fazia a babá, o motorista ia com ele todo dia. A gente teve que comprar uma chácara para ele poder cuidar do cavalo. Ele levava cenoura pro cavalo, até o dia que ele caiu do cavalo. Agora eu não tenho o que fazer com a chácara, porque ele não consegue nem sair de casa pensando que vai chegar na chácara, porque realmente criou trauma. Então, assim, a gente vai aprendendo todos os dias. Eu falo que a gente não nasceu sabendo, Sim. a gente vai morrer sem saber, mas assim, a gente tem cada dia mais buscado aprender para dar essa qualidade de vida para o Bernardo e para a gente, que eu acho que é o mais importante, né? Sim, sim. Não, é o que a gente busca todo dia, né? É essa situação de você comentou sobre a escola dele, né? Então, assim, a gente vive numa mudança constante ali, buscando soluções, buscando alternativas para a gente chegar num senso comum, chegar num ponto lá na frente onde tenha uma melhor qualidade de vida, tanto para ele, quanto para a escola, quanto para nós como pais, né? Então, a gente segue esse caminho, assim, que Sim, é com toda certeza. força ali que... E a gente não sabe de onde vem tanta força, né? Eu falo, a gente sabe, é Deus. É Deus. Porque não, a gente não pode dizer, é um mundo perfeito porque a gente consegue diagnosticar. Não é difícil. Olha, eu falo, às vezes a gente chega em casa cansado, por exemplo, hoje o dia inteiro, aí a gente pega indo uma estrada, chega em casa, você quer ter uma vida normal, você quer chegar e quer que os seus filhos venham correndo te dar um abraço, um beijo, falar que foi tudo bem na escola. De repente, você chega em casa, você vê uma chuteira voando de um lado para o outro para poder te atacar mesmo. Né? Que é a forma de mostrar que não está satisfeito porque você chegou àquela hora ou porque está no meio de uma crise, como o meu filho, que tem 2, 3 crises por semana. Então, assim, não é fácil e eu falo que não é proibido você entrar no banheiro, chorar por 10 minutinhos, enxugar as lágrimas e sair, porque você é um ser humano, você, né? Está realmente sujeito a isso. E aí a gente tenta falar nessa palestra para essa mãe, para esse pai, olha, você tem direito de estar cansado um dia. Quantas vezes eu cheguei em casa, olhei para o Fernando e falei assim, Fernando, hoje eu não consigo, eu estou esgotada. Quantas vezes lá atrás eu fiz isso, fui dormir, não conseguia dormir, porque eu falava, não, mas agora é minha hora de ficar com ele, agora... Não, eu comecei a entender que eu tinha também limites, né? E graças a Deus que eu tinha ali meu marido, eu tinha outra pessoa para ficar com ele, porque se eu fosse ali tentar somar, eu ia prejudicar mais ainda, porque eu estava muito cansada, mas eu não estava brincando, eu não estava passando, eu estava trabalhando. Então a gente tem esse direito. A gente tenta passar essa realidade para que as mães entendam que ela tem direito de estar em luto quando recebe um diagnóstico, mas não é para a vida inteira. É por um tempo e depois é sacudir a poeira, porque o filho vai depender dela e acabou. Sim. Né? Não adianta também, eu quero que as pessoas sintam pena. Não tem que sentir pena. Você não pode deixar ninguém sentir pena de você. Você é Mas obrigado a ser forte. se Deus te deu, é porque ele sabia que era a sua missão e acabou. Fim de papo. Você está sozinho, você foi largado, ok. Você tem, assim, razão em estar dessa forma agora, mas vai ter uma hora que você vai ter que sacudir a poeira, arregaçar as mangas, porque quem vai ajudar o seu filho é você. Quem tem esse amor incondicional, essa obrigação, é você. E se você não fizer isso agora, lá na frente quem vai sofrer é ele e você. Então, assim... E outra coisa também, né? A importância dos pais vestirem a camisa, passar por esse momento de luto, passar por aquilo que é necessário passar, mas de vestir a camisa mesmo e de comprar a luta junto com os terapeutas, junto com o médico, junto com o poder público, junto com a escola, com todo mundo, para poder te dar uma evolução, né, para a criança. Sim, né? isso... Faz muita diferença. Faz. Eu não sei se vocês notam isso. Eu, hoje, não sou defensora só do autismo, né? Graças a Deus, eu tive o autismo para poder abrir os olhos para uma realidade que eu podia ter visto lá atrás, sem ter o Bernardo. Mas, assim, como os pais de autistas são engajados, né?
Uhum. Eu acho que não que os outros não sejam, mas o autismo a gente está descobrindo agora. Ele é muito novo o assunto. Aí muita gente fala, tá brotando autista. Não tá brotando autista. Autista sempre existiu. Sim. Quantos pais chegam lá no meu gabinete com o laudo deles e da criança? Olha aqui, deputada, eu fui fazer o laudo do meu filho, o diagnóstico, e eu também voltei. Sabe? Mas eu acho que o pai, a mãe, o familiar do autista, a gente está desbravando esse assunto agora, de 20 anos para cá, que o Marcos Mion apareceu na televisão e falou que tinha um filho autista, né? Ou um outro político, a Flávia, foi para, né, a tribuna para defender os direitos ali de uma criança que não estava sendo assistida e que era igual ao filho dela. Mas até então era um assunto que não era falado. O autista, ele fisicamente, ele não demonstra que era autista. Como, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. As APAES hoje estão muito mais capacitadas ali dentro para atender o Down do que o autista. Porque isso aí um estudo de muito tempo, é um atendimento que eles vêm fazendo há muito tempo. A mãe, quando tem o filho, ela já sabe que a criança tem Down. Então tem todo um preparo. A gente não tem esse preparo, a gente recebe e é aquele baque. Né? Então eu vejo assim, os pais dos autistas não são melhores de forma alguma, mas eles estão desbravando esse assunto e eles estão muito fortes. E isso é legal porque está servindo de exemplo para os pais de outras questões, do doenças raras, do síndrome de Down, para eles verem que realmente eles podem ser muito mais fortes se eles estiverem como os pais, os autistas, juntos, unidos. E a gente tem essa obrigação, né? Eu, por exemplo, como parlamentar, por mais que eu tenha um filho autista, por mais que eu tenha mais propriedade como mãe, não é como profissional, porque eu não conheço nada profissionalmente, mas de falar com o autismo, eu tenho me disciplinado muito para mostrar que não é só essa minha bandeira. Sim. A minha bandeira é de todos os deficientes, de todos que precisam, porque eu consigo assistir meu filho, né? Eu sei que eu tenho outros pais autistas que estão brigando ali comigo, mas eu sei que tem pais de crianças ali com outras questões que precisam ter essa força também. Então, isso é muito importante. Sim, é lutar pela inclusão, né? Pela Lutar pela inclusão. E até essa parte que você falou, né? Dos pais estarem engajados, os pais de autistas, né? Antigamente existia muito, ainda a gente vê algumas pessoas assim, que acabam escondendo o filho, né? Escondendo dentro de casa mesmo, escondendo da sociedade, não aceitando. Então, quanto mais a gente se viu nessa posição de ser obrigado a falar, né, sobre o autismo, já que a gente consegue, já que a gente tem essa voz nas redes sociais, já que a gente tem os meios de inspirar outras famílias, outros pais que veem a nossa história, veem a história de outras pessoas que a gente consegue contar, né? Até o podcast também a gente gravou no mês da síndrome de Down, foi em março, né? Foi. A gente gravou episódios com mães de síndrome de Down. Sim, bem bacana. Então, assim, a gente vê essa importância realmente da gente se ajudar, né? Como mães atípicas, como família atípica, né? Não separar, né? Porque é uma coisa só. Tipo, se uma unir, coisa só. todo mundo se unir, né? Sim, porque a gente fica muito mais forte para levantar a bandeira da inclusão, como Sim. você falou. Uhum. Né? Da aceitação, isso é muito importante. E das terapias do Bernardo, assim, hoje? Você falou que ele tem TOD. Ele tem TOD, tem a esquizofrenia e tem TDAH. Uhum. Além do autismo. De todos... O combo, né? O combo, é o combo completo. Né? Como eu falo, o combo do McDonald's completo. De todos eles, o mais difícil para a gente lidar é o TOD. Eu não sei se de vocês tem o TOD também. Não, ele é um pouquinho resistente, assim, mas não chega a ser o TOD. E o Bernardo é tão sem vergonha que ele sabe o que é o TOD, ele sabe ele não aceita, assim, se você falar que é autista, o CIPTE, né, a carteira, ele não quis fazer. E eu não obriguei a fazer, porque eu acho que é dele. Sim. Né? Isso não vai fazer com que ele seja diferente ou porque tem ou não tem uma identidade. Ele não quer ter. Então, não vai ter. Se fosse para ter, era para ele usar Sim. feliz. Então, se ele não quer, por que eu vou fazer escondido? É um direito dele. Né? Ele, como cidadão, ele tem a identidade de um cidadão paranaense. Pronto, acabou. Eu ia achar muito bacana o incentivo que tem. Mas se ele não quer, o que eu vou fazer? Mas como é impressionante o quanto ele sabe. Ele não aceita, mas ele sabe que ele tem. Então, às vezes, ontem à noite eu tinha um aniversário de 15 anos, e isso ele não leva na boa. Olha, você vai ficar e tudo, a mamãe tá saindo.
Só que ele queria pedir sanduíche. Eu falei, ontem não era dia de sanduíche. Sanduíche é final de semana. E se deixar, o gordinho quer todo dia. E aí, ele falou, mãe, eu quero. Bernardo, você não vai querer. Mãe, eu quero. Aí, então eu vou ligar o videogame para colocar naquele jogo que você não gosta. Aí eu olhei para ele olhou pra... Mãe, isso é o Todd, né? Aí eu falei, você sabe o que eu tô... Sei, opositor desafiador, né? Aí eu falei, então você sabe que você tá fazendo isso só para me desafiar. Eu sei, mãe. Eu falei, então se você sabe, por que você tá fazendo? Para eu te chamar atenção. Então vê se Olha pode. só. Como assim, vergonha? Ele sabe, né? Direitinho, aquele pontinho que vai te tirar do sério, né? Outras vezes, o Bernardo, quando vai entrar em crise, ele fica com o olhinho lacrimejando assim, bem... Ele fica nervoso, a respiração começa a ficar bem ofegante. E aí, se ele está em algum lugar ou se está na escola, ele já sabe que aí ele vai ali para fora da sala, conversa com o tutor dele, olha, eu vou ficar nervoso, e aí começa a fazer a respiração. Só que ele é tão safado que, por exemplo, ele me liga, mãe, eu quero um card. Ele agora é o deus dos Pix, né? Meu Deus do céu, o que foi esse Pix na vida da gente? A gente ainda trabalha fora o tempo inteiro, Pix. Ele pedindo, né? Mas eu não faço. E aí ele me ligou e falou assim, mãe, eu quero... Eu falei, Bernardo, não. Aí ele desligou o telefone, eu acho que ele pensou, mãe... Ele me ligou de novo, mãe, o meu olho tá lacrimejando. Olha só. Aí eu falei, Bernardo... Eu vou perguntar pra Lúcia, que é a babá que tá com ele desde quando ele nasceu. Eu vou perguntar pra Lúcia, tá lacrimejando. Não, mãe, se bem que eu acho que é o Todd novamente. Então, assim, ele é muito esperto. É lógico que existem momentos que realmente ele tá em crise. Mas ele agora passou a ser tão sem vergonha que ele sabe até quando ele não tá e quando ele quer enrolar a gente. Não, é engraçado essa E percepção. com 14 anos também. Nossa. 14 anos. A gente já fica... Porque assim, o Bernardo é bem... Gente, só que ele numa tá num proporção pingo d'água, menor. Vocês não têm noção. O nosso Bernardo é assim numa proporção menor porque tem menos idade. Mas olha... É muito. A esperteza, Por exemplo, assim. a questão da sexualidade. Ele tá com 14 anos, né? Gente, o tutor dele, a gente não deixa levar celular de jeito nenhum para a escola. Ele coloca o celular, ele esconde o celular. Como ele sabe que é uma coisa que me ofende muito, a questão... Eu venho de uma casa com 3 meninas. Eu e mais 2 irmãs. Então, é uma outra realidade. Hoje eu tenho uma casa com 5 homens, que são os 4 filhos, mais o filho da minha sogra. Então, são 5... É uma outra realidade. E eu nunca consegui aceitar o palavrão. O menor dos palavrões para mim era muito para uma casa que eram só meninas. Que, né, minha mãe falava assim, olha, eu deixava você com uma boneca, se eu voltasse em 3 horas, estava do mesmo jeito penteando a boneca, porque menina é outra coisa. Né? Tanto que quando ela vem de Brasília, ela mora em Brasília, ela vai embora, ela fala assim, agora são mais 15 dias para despoluir o ouvido. Porque você ficar numa casa só com um homem e várias idades, é amigo. Ah, vou fazer um churrasco. Eu sempre trouxe para minha casa. Então, vem atrás dos amigos. Minha casa sempre teve muito menino. Né? E com isso, é lógico que o Bernardo vai aprender o que não é para aprender, que é palavrão, que é questão, né, de pornografia. Por mais que todos ali em casa tenham essa instrução de que não pode... Quando ele vê que é algo que desafia, como a questão do palavrão, para quê? O Bernardo me tira do sério. E aí eu falo, até onde você ter o tratamento te ajuda e até onde não adianta. Porque tem muitas vezes, a Maria Helena, que é nossa psicóloga, amiga, eu falo, é tudo pra gente. Ela fala, Flávia, o Bernardo sabe que te abala falando palavrão. Então, quando ele quer alguma coisa e você não dá, ele começa o palavrão. Eu tô dirigindo, ele começa, fulano de tal, aí começa os palavrões. Flávia, não olhe, não corrija, porque você vai estar reforçando o palavrão. E você acha que eu consigo? Não, mas eu não consigo. Essa parte da instrução, né? Você não consegue agora fazer. a parte... Só que assim, teve uma hora que eu tive que parar e obedecer também, a Marilena, porque assim, eu vinha 2, 3 anos lutando com isso, aí a gente fazia tudo que ela mandava, andava no trilho, mas a questão do palavrão, eu parava o carro onde eu estava. Eu não vou dirigir até você continuar. Aí eu dava um estilhaço para ele começar, porque aí é que ele sabia que estava me provocando. Então, assim, gente, dia após dia, porque não acaba. Eu falo que as matérias, os capítulos de aprendizagem do autismo não acabam. Quando você pensa que você já está sabendo tudo, lidar com tudo, aí vem uma outra questão. Não, e é até interessante você comentar isso, né? Porque, né, quem vê a
a deputada estadual Flávia Francischini, né? É assim, nossa, ela é perfeita como mãe, né? Então, assim, esse foi o nosso objetivo mesmo de gravar esse episódio, de conhecer a maternidade, né? De como... Sim. E a gente... É gente como a gente. Nossa senhora, que Normal, passa é pelos mãe. mesmos problemas, que vai no banheiro às vezes, fica 10 minutinhos, chora, enxuga as lágrimas e fala, é comigo mesmo, não tem outro jeito. Não, e é uma necessidade, assim, dessa firmeza, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra, assim, porque a esperteza deles é demais. Muito. Então, se a gente der moleza ali, eles montam em cima e conseguem o que quer, conseguem o que quer, conseguem o que quer. Eles sabem o limite, eles gostam. Sabe o que o Bernardo fala pra gente? Mãe, eu gosto de limite, né? Eu falei, gosta. E você sabe quando você tá passando dele, né? Você sabe o que ele fez um dia desses? Ele vendeu o meu carro pelo WhatsApp. Isso eu conto na palestra. Ele o ano passado, eu estava chegando no plenário para votar, aí, de repente, ele ligou pro meu motorista e falou assim, Dunga, que tá com a gente há 20 anos, né? Então conhece o Bernardo tão bem quanto eu. Dunga, me passa aí a cópia do documento da minha mãe. Aí o Dunga olhou para mim, só que eu, uma semana antes desse episódio, eu estava estudando com ele a questão de urbanização, de geografia na escola, sinais de trânsito. Eu falei, de repente, agora ele está vendo a questão de veículo, de carro, de placa, vai pedir isso, chassi, enfim. Passada, né, a Flávia? Aí entrei para o plenário, e quando você entra no plenário, você começa a votação, você sai de lá depois de 6 horas de comissão e tudo, me desliguei do WhatsApp. Quando pensa que não, à noite... A minha irmã me liga de Brasília. Fica tranquila, viu? Que eu já rematei seu carro. Eu falei, ele pegou o documento do carro, foi na tabela FIP. E eles, como ele é o neto, o sobrinho mais novo, somos 3 irmãs, só eu tenho filho, agora que a minha outra irmã mais nova vai ter uma menina. Então, até então, eles são os príncipes. O Fernandinho já tem 20 e poucos anos, então não é aquele que está o tempo inteiro procurando, né? A título, mas o Bernardo é o xodó. E aí, ele montou um grupo e colocou meu carro lá para vender. Então, assim, cada dia eu chego em casa, ele entra no meu closet, ele pega o telefone e tira foto de bolsa, de vestido, e aí, tia, eu quero um Pix, é tanto. Aí a minha irmã fala assim, que dia você vai me mandar a caixa com tudo que eu já comprei de você? Porque o Pix eu já paguei. Mas até hoje não chegaram nenhum dos meus produtos, porque ele passa a perna, ele é muito inteligente. Ele vai no meu gabinete, eu não deixo de levar o Bernardo em lugar nenhum. Eu só vou onde meu filho é aceito. Se ele não é aceito ali num baile, numa festa, num show, eu também não vou. Eu acho que existem lugares que não é para a idade dele, mas assim... Eu tento colocar o Bernardo em tudo. Por mais que ele tenha crise, eu tenha que sair na metade do evento, ele vai. E no meu escritório, é assim no meu gabinete. Só trabalha comigo quem conseguir lidar com o autismo. Quem não tiver essa sensibilidade, eu não estou obrigando. Mas eu tenho o direito de aceitar que trabalhe comigo as pessoas que tenham essa sensibilidade. E a minha equipe é muito 10 com relação a isso, porque viu o Bernardo crescer, a maioria da equipe já era da equipe do meu marido, que eu herdei. E o Bernardo, gente, mas ele é tão esperto que no final do ano passado, ele foi na despensa lá de casa e pegou bis, danap, todinho, pôs na mochila, estava em férias e falou, mas eu vou pro gabinete hoje. Eu falei, tá bom. Cheguei no gabinete, fui pro plenário, ele ficou lá brincando na sala. Quando eu cheguei, ele tinha vendido as coisas. Ele abria o bis e dava um bis para cada um. Se é funcionário da minha mãe, tem que comprar. R$2, bono, todinho. Ele já é um empreendedor. É um empreendedor. Olha, você não sabe o que a gente... O Bernardo, ele é fantástico, mas ele dá nó em pingo d'água. E ele tira a gente do sério pelo menos umas 10 vezes por dia. É mal de Bernardo. Vão se acostumando. Nossa, não cada história, né? Todo dia é uma história nova, uma aprendizagem nova. E a gente vai aprendendo também como pais, né? Porque por mais que a gente estude sobre o assunto, né, de qualquer forma que seja, Vivência. mas essa vivência dessa aprendizagem do dia a dia, a gente fala muito também sobre esse feeling da mãe, né? Esse assim, eu digo assim que é mais mesmo voltado para a mãe. O pai pode participar ali, ser presente o que for, né? Mas a parte do sentimento assim de como resolver as situações é algo assim, uma força fora do comum, né? A Tássia, ela agora assim tá nessa fase da comunicação do Bernardo, assim, quando eu vejo ela conversando com ele, assim, eu também faço isso, mas ela faz uma forma assim muito melhor, dela conversando com ele e ele não respondendo, e mesmo assim ela conversando e ele não respondendo. E tem hora que dá uma, né?
a gente fala, a gente está vendo que eles estão escutando, porque se você estiver conversando, né, ali no cantinho de um assunto que não é para eles ouvirem, aí eles palpitam, Sim. ou eles levantam a anteninha, né? Então, assim, eles sabem direitinho quais são as limitações, eles conseguem entender quando tem o estilhaço, quando não tem. Eu falo, eles só precisam ser organizados. Sim. Né? Porque enquanto você não organiza, não coloca aquele quebra-cabeça do jeitinho que ele tem que ficar, eles ficam realmente desorganizados e desorientados. A partir do momento que você estabelece uma rotina, que você estabelece um trabalho, que você estabelece limites, que não é porque é autista que você não vai ter frustração ou não vai ter que dizer não, né? Porque senão você vai criar uma criança totalmente desregrada. Né? Mas aí, a partir do momento que você começa a dançar ali aquela música e falar para ele que ele vai ter que dançar daquela forma, coloca todo mundo dentro de casa para dançar a mesma música, isso é importantíssimo, eu falo muito isso. Sabe por quê? Porque senão você, às vezes a mãe, vou dar um exemplo, o Fernando, meu marido, era deputado federal, assim que o Benato foi diagnosticado. Então ele ficava segunda, terça, quarta e quinta em Brasília. E a Flávia aqui era sargento. Era a Flávia que 8h30 colocava todo mundo para dormir, era a Flávia que não deixava tomar refri durante a semana, era a Flávia que não deixava assistir esse programa. Aí o Fernando chegava... Era festa. Era festa. Né? Aí era muito fácil. Então, quer dizer, a Flávia era vista como a ruim, a sargento, nunca ouvia um eu te amo, nunca via um abraço, porque toda essa parte boa era só pro pai. Aí eu tava ficando louca, gente, onde é que eu errei? Eu faço de tudo, eu faço tudo que minha mãe fazia comigo. Né? E ele não tem a mesma gratidão, não tem o mesmo apego, não tem... O Fernando chega de Brasília, ele pula no colo do pai, ele abraça, fala que tá dormindo, o pai tá dormindo, ele vai lá, abraça, fala que eu te amo. Comigo não tem nada disso, eu fico a semana inteira. Aí eu comecei a ficar doente. Aí eu fui pra terapia e a médica falou assim, não, mas não pode ser assim, é todo mundo falando a mesma língua. Ele precisa entender que todo mundo, se é não para todo mundo. Se hoje não é dia de comer McDonald's, não vai sair daqui e vai ali com o irmão mais velho e vai sentar e comer McDonald's. Né? Todo mundo precisa fazer. Aí foi todo mundo pra terapia de novo. Não, eu não vou ser sozinha a doida aqui da história que vai... Senão vai ser a vilã. Então, assim, todo mundo tem que falar a mesma língua. Por isso que a gente briga muito pela capacitação na escola. Não é só o professor ali de apoio, e eu falo muito isso, a gente tem que se cuidar muito na escola, porque às vezes o professor, o regente, ele tem aquela turma inteira para cuidar. A hora que ele vê que tem um profissional de apoio com uma criança, ele simplesmente, não é por querer, mas ele simplesmente, ele anula aquela criança. E ele precisa entender que ele é o regente, que ele vai ter que aprender a lidar com uma situação de crise, o apoio está ali para o algo a mais. Mas aquela criança precisa estar junto com as outras. No momento de crise, aquele professor também tem que tentar, de alguma forma, se estiver capacitado, suprir aquela necessidade, porque senão a criança ali, o autista, não vai estar envolvido com a turma. E não vai ser assim e vai ser vice-versa. Então, assim, a gente precisa estar, não só o professor, o cantineiro, o porteiro, a pessoa que fica lá no cone na hora que chega a criança, todo mundo tem que falar a mesma língua. Porque senão você faz um trabalho bacana dentro da sala de aula, mas lá fora o cantineiro não sabe, que se de repente ele vem correndo e não quer ficar na fila, não é porque ele não quer ficar ou quer passar na frente, é porque ele não tem essa paciência, ele não vai esperar por aquilo ali, e se demorar muito, ele vai ter uma crise, vai ficar bravo, vai xingar, vai dar o dedo. Então, se o cantineiro tem esse entendimento, não, ele ali, né, tem um autismo, tem um diagnóstico, então se ele chegar, vem cá, mostra o que você quer, a tia já vai te passar aqui, isso aqui, sabe? Ele tem que ter esse jogo de cintura para evitar o estilhaço, e para isso tem que estar todo mundo capacitado. Então, é o cantineiro, é o tio que fica na Kombi, na van, né? Da mesma forma dentro de um hospital, de uma clínica. Se você chega com um autista, ele fica extremamente nervoso, irritado de pegar uma fila. Então, se o profissional administrativo lá na frente já sabe que você tem, até por lei, esse direito de não ter que aguardar em fila nem nada, então o que custa você ir lá e fazer o prontuário logo? Você vai evitar uma crise, vai evitar um transtorno com outras crianças ali, né? Então é todo mundo falando a mesma língua. E essa parte da preparação, né, que a gente tá lutando, né? Porque assim, a pessoa vê um pouquinho aqui, vê um pouquinho ali, vê um pouquinho ali, e fala, opa, tem um sobrinho, né? Tem um parente, tem um conhecido que é pai de autista, é mãe de autista, né? Ou é autista adulto, né? Então acaba conhecendo ali, através da internet, através da familiaridade, e acaba gerando essa empatia, né? Aos pouquinhos, né? A gente está caminhando,
né, para uma sociedade melhor, né? Com certeza. Até mesmo vamos indo para nossa reta final, né, que a gente tem Se deixar, a gente quer falar o tempo inteiro, né? Não, mas fica a tarde inteira. Não, mas eu vou voltar pra gente falar mais depois. Não, né? que legal. Mas assim, qual que é a sociedade assim do futuro que você espera pro Bernardo? Então, eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade inclusiva, né? A gente está fazendo esse trabalho e não é um trabalho que a gente vê como um enxuga-gelo de forma alguma. A resposta disso é, inclusive, na própria audiência. Quando você chega para fazer uma audiência hoje, uma palestra como a de hoje, você não vê só pai e mãe. Você vê a sociedade civil, você vê o dono daquele restaurante, daquela pizzaria ali da esquina, perto da praça, que o dono está ali, de repente o dono não tem nenhum familiar, mas ele está ali. Por que ele está ali? Ele está ali porque ele, como cidadão, ele já viu que aquilo ali é uma responsabilidade dele ter ali as devidas orientações para levar para dentro do seu estabelecimento, porque é um estabelecimento que vai ser frequentado também pelo autista. Ele vai ter que ensinar, passar orientação para aquele garçom, né, de que se de repente chega uma família com uma criança e pede por um espaço especial, ele tem que ter essa sensibilidade de ter um espaço ali mais reservado. Ou se a criança ou se o autista faz um pedido, dá 2 minutinhos e pede para mudar o suco pelo refrigerante, ele tem que ter essa sensibilidade de não ficar nervoso, de entender, não vai... Existe, hoje a gente está trabalhando essa consciência, e principalmente porque a gente tem tido esse público, de mostrar que a causa autista é uma causa de todos, né? Que essa aceitação não é só da família, é de todos, que a gente precisa viver essa realidade, porque hoje nós temos um filho autista, vocês têm, mas fulano de tal que está ali não tem, mas ele pode ser, dali na frente, ele tenha um genro, ou pode ser que ele tenha um neto, e essa necessidade de que todo mundo aprenda é que tem sido realmente a maior de todas. A questão do amor ao próximo, da solidariedade. Então, eu digo que, infelizmente, a gente ainda teve a pandemia. Mas como você tem que tirar, fazer do limão uma limonada, a gente, com a pandemia, eu vejo assim que a gente viveu uma realidade que a gente jamais houvera vivido. Assim, a gente ter que levar uma refeição no apartamento do pai, de longe, dar o tchau. Né? Quantas pessoas perderam entes queridos sem nem se despedir, sem ter um contato por tantos meses. Isso fez do ser humano uma pessoa muito mais, infelizmente, mas através da pandemia, né, dessas perdas que foram enormes, a gente tem visto um cidadão hoje muito mais preocupado com o próximo. Não é 100%, mas assim, a pessoa tem se preocupado muito mais em olhar ao lado, a questão de uma crise no mercado. Há 10 anos atrás, com o Bernardo, se ele se jogasse no chão, é aquilo lá, nossa, filho do Francisquini, que é deputado, não dá educação, que absurdo, não sei o que, é birra. Hoje, por a gente estar difundindo, falando tanto no autismo, e as pessoas estarem buscando entender muito mais do assunto, a gente vê que hoje, se tem uma crise, alguma coisa assim, muitos ainda olham recriminando, mas muitos já olham assim, com aquele sinal, tá tudo bem, fique tranquilo, eu sei que para você ali, naquele momento, para você, o mais importante é você ficar bem com seu filho, olha, tá tudo ok. Então, essa sensibilidade, eu acho que faz com que a gente tenha, sabe, esse trabalho cada vez maior e que a gente busque uma sociedade principalmente inclusiva. Isso aí. Obrigado pela tua participação. Ai, que coisa boa. Foi muito legal estar tendo esse bate-papo e conhecendo muito, né, essa pra falar. maternidade, né? Se a gente deixar... Meu Deus do céu, eu não posso mostrar porque eu tenho uns assessores. Ai, gente, que lindo copo. Agora eu vou colocar junto com a minha camisa. Que lindo. Eu vou trazer a minha caneca. Eu tenho uma caneca também. Agora você ficou com o combo completo da gente. Inclusive, os bombons são pra mim, né, gente? Ah, sim. Porque deixa eu ver se tem a mesma quantidade lá do carro, senão daqui a pouquinho vem todo mundo mexendo nos meus bombons aqui. Pois entrega. Que legal, obrigada, adorei, obrigada pelo carinho. Obrigada por ter A aceito. gente se encontrou a primeira vez lá em abril, né? Em abril, Isso. onde eu E é incrível, vocês devem ter visto, vocês estavam lá no evento, o tanto que a gente termina o evento, depois de uma manhã inteira, o tanto que tem mãe querendo falar, as mães assim, sedentas de pelo menos ser vista. E a gente tem essa paciência, essa vontade de estar trocando,
né, experiência, porque a gente só vai realmente aprender a lidar com o assunto 100% se aprender um dia com a troca de experiência, porque é novo para todo mundo. E é né? diferente, né? É diferente. Não, e Cada realmente um a tem gente a sua. vê em você assim que falar é fácil, né? Agora demonstrar, porque a gente fala de empatia, fala de inclusão. Agora, esse momento que você falou lá no final do evento que teve em abril, foi uma das formas e você faz sempre isso em Sim. outras oportunidades, é uma das formas de você demonstrar realmente que não é só falado, Não é. é feito mesmo. A gente fala isso muito, porque existir pessoas, candidatos, por exemplo, você que vem para uma, né, para uma experiência nova agora, que agora, porque o assunto do momento é o autismo, é muito fácil você chegar, minha bandeira é o autismo. Né? E isso, às vezes, deixa a gente até revoltado, porque a gente sabe o que é você levantar uma bandeira e você sustentar essa bandeira há 4 anos. Sim. Como você vai sustentar, e se Deus quiser, vai ser eleito e vai poder ter mais uma pessoa falando. Pra gente que é pai e mãe de autista, a gente fica feliz que tenham mais pessoas falando. Mas que essas pessoas não falem só no momento de uma eleição. Sim. De se candidatar ou a síndico, ou a deputado, ou a vereador. Quem abraça essa bandeira tem que abraçar mesmo. Tem que se atualizar, tem que brigar, tem que requerer junto aos órgãos públicos, tem que lutar pela bandeira em todos os momentos. Então, às vezes, hoje eu entendo muito mais disso, mas isso me faz com que esse meu entendimento faz com que eu não fique brava. Por exemplo, às vezes a gente está ali no gabinete, os meus assessores sabem o quanto eu luto por essa causa, então às vezes eles de um dia chefe, você viu ontem à noite, fulano de tal lá levantando a bandeira, nunca falou desse assunto no plenário, isso é absurdo, não sei o quê. Eu falo, gente, relaxem, sabe por quê? Porque quem está falando de autismo e quem vive o autismo do outro lado, o pai, a mãe, vocês, sabem quem realmente faz o trabalho todos os dias. Sim. Sabe quem é aquele político, aquele candidato que vai levantar a bandeira só na hora da eleição. Porque quem vive todos os dias na dificuldade está sempre buscando em um lugar ou outro nos meios de comunicação, ou na televisão, ou no legislativo, e está vendo ali aquele parlamentar que tem dia após dia entrando com requerimento, brigando no plenário porque recebeu uma denúncia, porque o filho foi abusado pelo tutor, porque tem o código do autismo. Então, assim, eu falo para os meus funcionários que eles se doem por mim. Não é possível, chefe, fulano de tal nunca falou em autismo e agora está levantando a bandeira. Ele não pode ser eleito, não é possível que ainda vão eleger. Eu falo, fique tranquilo, porque o pai e a mãe que vivem essa realidade, eles sabem exatamente a pessoa que vai trabalhar todos os dias. Não, as pessoas sentem. Né? As pessoas sentem aquilo que é de verdade e aquilo que não é. Então, isso não tem como fugir. Tem. Como você vai estar ali falando todos os dias e você vai passar por essa mesma realidade. Sim. E aí, quando seus assessores falarem isso para você, você vai falar assim, não, pode ter certeza que as pessoas que me acompanham sempre, ou aqui pelo podcast, ou no dia a dia, ou na polícia, sabem realmente quem faz a diferença e quem vem só para levantar a bandeira. Porque quem vem só para levantar, tem uma hora que o braço cansa, né? Não aguenta. E pra gente que levanta diariamente, né, não tem mais essa questão de dor, né? É uma questão realmente de propósito de vida que é maior. Não, é uma missão que a gente assume, até mesmo postei ontem lá, foi ontem, na terça-feira, iniciei faculdade de psicologia. Olha, é o meu sonho. Então, assim, realmente é um caminho sem volta que você vai. É o meu maior sonho. Eu falo que eu ainda vou conseguir. Tem tempo. Tem tempo, a gente tá nova ainda, né? Com certeza. Vai lá dar os recados finais. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço. Obrigada mesmo de coração. Foi muito, Voltarei muito mais legal. vezes. Então, Pode ter certeza que porta vindo a vai estar sempre Paranaguá aberta. agora sempre, a gente já tem mais um ponto aqui. Eu acho que eu tenho que vir e ficar uns 2, 3 dias para sair Pra fazendo todas conseguir. Quase que isso mesmo. Lá dar os recados finais lá pra galera. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Não esqueçam de se inscrever, compartilhe esse vídeo, né, para que outras pessoas possam ter conhecimento sobre a causa. E muito obrigado mais uma vez e até a próxima. A Flávia dá um recado aí pra galera seguir, acompanhar aí. Exatamente. Continuem nos seguindo, vivenciando isso que vocês trazem todos os dias. E quem puder participar da nossa palestra hoje, né, Hoje, daqui a vai pouco. ser às 19 horas no Hotel Camboa. Camboa. Vai ser uma troca de experiência, né? Não vai ser nada de profissional.
da terapeuta, da fono, da físio, da psiquiatra, porque eu não sou nada disso. Lá eu sou a mãe do Bernardo, que vou ali para trocar experiências, Falar sobre o autismo na falar prática. sobre o autismo e mostrar para aqueles pais que estão enlutados naquele momento que existe sim uma luz no fim do túnel, e que a gente se ajudando, a gente realmente desbravando esse assunto, a gente vai conquistar aí muita coisa pela frente para os nossos filhos, né? É isso aí. quiser. Quer deixar tuas redes sociais aí, Flávia? Então, quem quiser, né, entrar em contato conosco no flavia.francischini, vocês já me seguem, eu sei, eu já vi lá. Ali vocês têm todas as informações com relação ao gabinete, telefone. Assim, eu costumo dizer também que querendo nos visitar ali na Assembleia Legislativa, nós estamos lá segunda, terça e quarta, o dia inteiro. Os outros dias, geralmente, a gente está no interior, viajando, porque a gente tem aí 399 municípios para falar. Mas segunda, terça e quarta, a gente incondicionalmente está ali, porque a gente realmente está ali fazendo o trabalho parlamentar. E muitas vezes a pessoa fala, eu vim a Curitiba, não marquei a agenda. Não precisa, é lógico que você pode chegar, às vezes, ter um atendimento, outro esperar um pouco. Mas eu falo que todas as pessoas que chegam lá são atendidas, por mais que passem pelos meus assessores, não deixam nunca de sair de lá sem falar comigo. Isso é Isso aí. primordial. Obrigado, gente. Segue lá a gente também. Autismo Underline na Prática. Alisson Stiglitz, Tassi Stiglitz, Flávia Francischini. Valeu, até a próxima. Até, Tchau, tchau, tchau. tchau.